Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo? Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho, trazendo informações do nosso timão, né? Atualizações sobre a lesão de Hugo Souza, também aí sobre o possível novo dirigente Thiago Escuro e também mais sobre o pagamento das dívidas com Rojas e também o time do Talleres, né, do México, sobre a dívida com o Félix Torres. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo aí, não perca nada de informações do nosso timão. Se inscreve no canal, deixa seu like aí para fortalecer meu trabalho. Vamos para mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos começar falando nesse blend de informações de notícia boa. André Carrídio e André Ramalho treinaram normalmente, né? Teve o treino aberto hoje no CT Joaquim Grava, treinaram normalmente e devem reforçar o Corinthians na partida contra o Vitória no próximo sábado no Barradão. Eu avisei vocês que eles não voltariam, principalmente o Carrídio, né? Que ele não voltaria, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente está sempre trazendo a informação na temperatura certa para você, tá? Eles devem voltar, é claro que não está confirmado ainda se vão ser titulares ou não, porque não houve nenhum treinamento específico para isso, nenhum treinamento ali que o Dorival tenha esboçado o time. Isso deve acontecer lá para quinta-feira e a gente vai trazer essas informações para vocês. Aproveitando, o Mateuzinho e o Maico estão fora, porque receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem, né, suspensão automática. No caso do Mateuzinho, a briga é grande. Tem Jacaré, tem o Hugo, né, que é o lateral esquerdo que pode jogar ali invertido na lateral direita. O José Martins pode ser improvisado e o Charles pode ser improvisado. Tem muita coisa que pode acontecer. No meio-campo, né, para o lugar do Maico, fica a dúvida, né? Quem vai substituí-lo? Eu acho que o Carrillo não deve iniciar como titular, então pode pintar ali o próprio José Martins no setor, jogando o Charles ou o próprio Jacaré na lateral direita. Vamos aguardar mais notícia boa aí, volta de Carrídio, tá? Volta de Carrídio e também de André Ramalho, tá certo? Seguindo aqui falando do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, notícia que eu considero boa também, tá? Apesar de ter o transfer ban do caso Félix Torres, né, de poder vir um transfer ban no caso Matias Rojas, no caso Garro, né, dentro do Corinthians é o seguinte, no caso Félix Torres, o Corinthians vai deixar para pagar somente, né, no final do ano, somente em dezembro, né? Enfim, é isso que o Corinthians tem em mente, tá? No caso do... Que frio aqui, meu irmão. No caso do Rodrigo Garro, tem uma notícia boa. Começaram as conversas com o Tadieres, algo que era irredutível. O presidente do Tadieres sempre culpou o Corinthians, até pelo mau momento do Tadieres na Argentina, sempre culpou o Corinthians, que não pôde se reforçar, enfim, mas começou a entender um pouco que mudou a diretoria, que essa diretoria, né, enfim, é oposição ao que o Augusto fez, né, que também, né, estão sofrendo prejuízo por tudo que o Augusto fez. Ao vento, tá ouvindo o vento? Enfim, então houve uma conversa boa, as coisas podem mudar, então uma coisa produtiva já pode estar acontecendo, tá? E no caso do Matias Rojas também, o Corinthians inclusive ouviu, né, do empresário do Matias Rojas, que eles não têm intenção de meter um transfer ban. Então o Corinthians pode conseguir parcelar o caso do Matias Rojas. A ideia é essa, parcelar o caso do Matias Rojas, tá? O caso envolvendo o Rodrigo Garro, ver o que pode fazer, e no caso do Félix Torres pagar à vista, que aí não tem conversa, beleza? Esses são os planos do Corinthians em relação ao transfer ban. Olha só, informação exclusiva agora para vocês. Hoje todo mundo soube, o treino foi aberto, que o Hugo Souza não participou dos treinamentos com os demais companheiros no CT Joaquim Grava, né? Enfim, pode desfalcar o Corinthians aí para essa partida, né? Contra o Vitória. Todo mundo já sabia disso. Aí eu fui atrás da informação para você. Me falaram que o problema no ombro do Hugo foi naquele lance que ele saiu do gol, né? Eu fico pedindo pro Hugo sair do gol. Pô, tô me sentindo culpado agora. Não, brincadeira. O Hugo sai do gol e ele se machuca naquele lance. Aliás, ele foi bem, né? Eu fiz um elogio, porque se ele não sai do gol, o Atlético Mineiro poderia até ter empatado a partida. E ali ele sofreu uma lesão de grau 2. É considerado ali o problema no ombro grau 2, tá? E grau 2, você sabe, né? Mais ou menos 14 dias. Então é bem provável que o Hugo não esteja, né, à disposição contra o Vitória, inclusive na outra rodada. Na outra rodada ainda há esperança. Mas com o Vitória, né, me falaram só se for tipo um milagre, que a recuperação dele realmente seja maravilhosa durante a semana, algo que dificilmente acontece, mas às vezes acontece. Mas eu queria passar isso para vocês com exclusividade, tá? O problema do Hugo é um problema de grau 2, e aí dão 14 dias mais ou menos, e ele deve desfalcar o Corinthians contra o Vitória, né?
Difícil, né? Mas, enfim, é um goleiro que hoje não tem sombra, né? Então, quando o Hugo hoje não atua, o Corinthians passa por dificuldades, ainda mais num jogo desse difícil como contra o Vitória. Olha só, o Fabinho Soldado realmente balança muito no cargo de treinador do Corinthians, né? Muita gente que não gosta do trabalho do Fabinho Soldado, né, vai gostar de ouvir isso. O Corinthians, inclusive, já, né, paquera alguns nomes, tá? Não houve nenhum contato ainda, né? Aqui a gente não precisa, enfim, potencializar, né, a informação, enfim, para ganhar clique. Graças a Deus a nossa audiência já é maravilhosa. A gente não precisa disso. Quero deixar claro que não existe hoje nenhuma negociação do Corinthians com algum outro executivo. Mas a verdade é que o Fabinho Soldado balança no cargo e ele só não é demitido porque o Osmar Stabile, a cúpula corintiana, não quer mexer agora, né, no meio de uma temporada. Enfim, então eles não vão fazer isso, né, ainda mais com o Corinthians ainda, né, matematicamente não está livre de uma zona de rebaixamento. Eu acho que não cai, mas enfim, eles não vão fazer isso agora e o Osmar não vai chamar essa responsabilidade para ele, tá? Mas um nome que agrada que me falaram, eu falei, então me fala um nome que agrada, tá? Um nome que agrada que eu ouvi dentro do Parque São Jorge é do Thiago Escuro, mas é considerado um sonho quase impossível, porque ele tem muita moral lá no Mônaco da França, mas a diretoria do Corinthians entende que para o ano que vem, com o transferban pago, as coisas melhorando, com, né, Neymar White vendido, com Master, enfim, o Corinthians merece um dos melhores executivos do país, né? Em relação a brasileiro, e hoje ele atua na Europa. É considerado uma situação difícil, tá? O Thiago Escuro deixar a França para vir trabalhar no Brasil e trabalhar no Corinthians. Mas eles entendem que se o Thiago Escuro tiver vontade de voltar ao Brasil, ao seu país, o Corinthians vai para cima com tudo. Até citei o nome do Paulinho, foi aí que eu descobri o Thiago Escuro. Eles preferem o Thiago Escuro. Então eu entendo o seguinte, o Fabinho Soldado sendo demitido, se for demitido realmente no final do ano, o Thiago Escuro vai ser o primeiro a ser procurado, mesmo que ele diga não. E aí o Corinthians vai atrás de outros nomes. Lembrando, na honestidade sempre com vocês, não há nenhuma negociação, mas há o desejo do Corinthians, é um nome que agrada demais. Eles entendem que o Corinthians tem que ter o melhor executivo na base, o melhor executivo no profissional, e eles querem esse nome aí, sonham com esse nome, tá? Não há negociação, mas é um nome que agrada bastante do Thiago Escuro.